Por que uma filosofia da arte? Essa é uma pergunta que talvez a gente possa se fazer ao longo do nosso estudo, tanto de filosofia quanto de arte. E qual a finalidade, né? Ou seja, para que a gente possa entender essa pergunta, né? Por que uma filosofia da arte? A gente precisaria entender duas coisas, elas separadas primeiro, ou seja, o que é filosofia, o que é arte. Eu gosto sempre de buscar elementos mais antigos, porque muitas vezes hoje a nossa visão está sempre condicionada a certas leituras que se fazem, principalmente mais recentemente, e no que, no que tange a certas abordagens, né? Então, principalmente hoje, né, que tem muito essa ideia de a arte é inútil, a arte não tem uma moralidade, a arte não tem. Ou seja, como se a arte estivesse totalmente desprovida de qualquer tipo de lei interna e de qualquer tipo de princípio interno. Eu não acredito nisso de forma alguma, de maneira nenhuma, e se eu acreditasse nisso, esse canal nem estaria existindo, né? Mas no que é que eu acredito? Eu acredito no que eu vou falar para vocês agora, né? Que a arte tem sim a sua conformação e as suas próprias ideias e leis e que ela precisa segui-las e que essas ideias e leis não estão soltas como uma folha ao vento ou num universo à parte, mas sim faz, elas integram um todo, né, do universo, né, e assim como o universo vai ter as suas características, as suas leis. Essas ideias, elas estão sempre corroboradas e sempre buscam um apoio, né, nas filosofias antigas e buscam uma melhor apresentação dessas ideias através da tradição filosófica clássica. E vamos voltar, né, nisso e trazer essas ideias dessas palavras para que a gente possa ter uma melhor clareza disso. Então vamos lá. No que tange à filosofia, nós temos uma palavra composta que ela é dupla, né? Temos philos, né, que é amor, ou amizade, ou interesse, ou essa busca, né, essa busca, esse interesse, basicamente uma espécie de conexão, uma atração. E os sofos, que justamente saber, ou sofos não, Sofia, né, que é esse saber, esse conhecimento elevado. A Sofia como uma entidade, uma divindade que guarda as coisas superiores, né, os saberes superiores. Então, quando a gente coloca a filosofia, temos então a busca da sabedoria ou essa busca dessa Sofia, que é a gente entende essa ideia de sabedoria, né, como esse conhecimento, como essa busca por um saber mais profundo, um conhecimento mais profundo, né, que não é simplesmente um acúmulo de informações. A gente não considera todo mundo sábio, e sim sábio aquele que possui não só um conhecimento, mas sabe como usar esse conhecimento bem, né? E disso implica uma série de condições que não vem ao caso aqui, nesse momento específico. E a arte, pensando em arte, a gente pensa sempre na ideia da sua origem também, que está na ideia do fazer. E o fazer vem atrelado à ideia de techne, que é técnica. Ou seja, para se fazer algo bem, eu tenho que desenvolver uma técnica adequada, e essa técnica ela precisa ser bem executada. Do contrário, não se é um artista, né? Ou seja, eu
posso dizer que desenho, posso pegar meu caderno e desenhar qualquer porcaria e todo mundo vai dizer, isso é um desenho. Mas nenhum louco, né, chegaria e diria, isso é uma obra de arte, né, porque eu não desenho nada bem. Então, assim, à medida em que a gente vai trabalhando a nossa técnica, vamos então nos qualificando enquanto artistas. Mas o artista, ele, enquanto aquele que desenvolve uma atribuição ou dá uma certa ordem às coisas, e aí vem nesse sentido mais original do fazer, que está relacionado com a beleza, porque a beleza é uma certa condição adequada das coisas em que tudo obedece à sua ordem, né? E por isso, quando as coisas estão organizadas, né, estão ordenadas, estão arrumadas, nós percebemos um senso de beleza ali. E quando o contrário, quando está tudo bagunçado, está tudo caótico, este senso de beleza é perdido, né? Então já tem aí implícito essa ideia de beleza como uma ordem. Então beleza vai se alocar ou se outorgar para diversas coisas, né? Então nós temos essa ideia do fazer e do tekné como uma possibilidade de dar uma correta ordenação a todas as coisas. Tem um livro do Gustavo Corsão, que é as Fronteiras da Técnica, né, que ele fala justamente sobre o fazer, né, o âmbito do fazer e o âmbito do agir, né, ou do saber, agora não me recordo a memória. Mas eu vou trazer um vídeo só sobre esse ponto, porque eu acho muito interessante e está relacionado com isso, né? A arte vai desenvolver em nós essa percepção do fazer bem feito cada coisa, e a moral vai desenvolver em nós a percepção do que é bom fazer, do bom fazer de cada coisa, né? Ou seja, muitas vezes uma coisa bem feita não está relacionada com uma coisa feita para o bem, tá? E aí as duas pontas vão começar a se encontrar. Mas antes de eu chegar lá, eu queria falar sobre justamente esse fazer bem, né? Se eu falo de um marceneiro, né, ou se eu falo de um escultor, ou de um vidraceiro, enfim, qualquer coisa nesse sentido, o marceneiro vai precisar estudar as leis que são aplicadas na madeira, né? Isso pode ser um estudo mais científico, né, mais teórico, ou ele pode ser um estudo mais empírico, né? Então, assim, existem técnicas na marcenaria, como por exemplo a dobra da madeira, que é necessário todo um cuidado para ser aplicado, uma umidade que deve ser aplicada, uma pressão, né, uma temperatura adequada para se fazer uma dobra bem feita. Não é feita de qualquer jeito. E eu não posso fazer a minha maneira, né? Então, assim, existem várias técnicas de dobra de madeira, mas todas elas obedecem princípios que são concernentes à madeira. Então, eu não posso simplesmente chegar e fazer do meu jeito. Eu preciso fazer do jeito que o material que eu esteja executando aceite. Do contrário, ele vai se romper. E o rompimento, né, de tábuas não é alguma coisa muito agradável de se estar perto, né? Não é legal. Da mesma forma, essas ideias que eu estou colocando aqui se aplicam para um escultor que vai trabalhar o mármore, uma pedra, um gesso, enfim, qualquer outra coisa, e para o vidraceiro que vai trabalhar o vidro, que é completamente diferente, né, da madeira, do gesso, da pedra. O que eu estou querendo colocar com isso? Que a matéria em si que está sendo colocada,
ela tem as suas leis, ela tem as suas condições. Essas leis são gerais, porque a gravidade opera ali, a inércia do material opera ali, a lei de ação e reação opera ali, e gravidade, né, já falei. E a gente pode relacionar uma série de outras coisas, como propriedades físicas e químicas da matéria, né? Tenacidade, elasticidade, fragilidade. Fragilidade é o contrário de tenacidade, né? E uma outra coisa que agora eu não me recordo, mas a dureza, né? Dureza é um elemento muito importante para quem trabalha com escultura, né? Ou seja, quais materiais eu preciso utilizar para fazer o traçado, né, do risco, e quais eu uso para fazer o desgaste, e quais eu uso para fazer os acabamentos, né? Então, tudo isso está relacionado com leis de dureza e, enfim, aspectos gerais que vão se relacionar com a matéria que eu estou lidando. No caso da música, a matéria que eu lido é o som, e como intermediário eu tenho um instrumento, que geralmente são cordas ou elementos que conduzam o vento, como a flauta, né, um fagote, um oboé, ou um metal como o trompete e trombone, enfim. Eles trabalham com uma corrente de ar, né? Então, a corda também vai mexer com o vento. Então, no fim das contas, só existe música se eu consigo trabalhar com o ar, né? Dominar o ar. E o ar, porque o ar que vai propagar o som, né? E esse som que se propaga no ar, ele é justamente a matéria. No fim das contas, o músico, ele é um grande domador do ar, né? Não tem nada a ver com o desenho do Avatar, mas enfim. Então, esse trabalho, né, que se faz, esse conhecimento que precisa se ter, isso faz parte única e exclusivamente da técnica, né? E não há uma relação direta entre o domínio que você tem da técnica com a moral que o artista desenvolve internamente, certo? Mas ok, isso é um ponto. Isso a gente falei da arte, né? E da arte como essa ideia do bem fazer. Porém, essa visão desconectada, ela estaria bem e estaria suficiente para uma sociedade moderna como a nossa, que desconecta tudo. Mas isso não é suficiente para uma pessoa que busca essa integração mais profunda e essa conexão com todas as áreas da vida, né? E, inclusive eu sempre brinco com isso, né? Não tenha hobbies, justamente por isso, porque o hobby está sempre desconectado da sua vida, não é algo que vai participar ativamente da sua vida, né? É sempre uma espécie de adereço, de adorno, um apêndice. Então, quando a gente busca relacionar as duas coisas, né? Ou seja, a filosofia como um aspecto de levar as coisas ao mais profundo e trabalhando essa ideia, né, das origens, porque a filosofia trata primeiramente das origens, né? Quando eu falo quem sou, e logo depois de onde vim, para onde vou. Esse quem sou trata de quem sou enquanto elemento profundo de identidade, né? Ou seja, uma espécie de responsabilidade para consigo mesmo. E de onde vim vai trabalhar justamente as origens, né? Se eu sei quem sou, logo eu vou ter a resposta para de onde eu vim, porque é uma lei pitagórica, né? O semelhante, ele se relaciona com o semelhante. Aquilo que é de luz, ele não pode
nascer daquilo que é das trevas, né? Isso, claro, trabalhando com metáforas, né? Porque justamente nos processos da vida a gente percebe que há uma certa relação, né, dos contrários. Mas enfim, isso aí tô divagando aqui. Então a filosofia vai buscar as origens e o âmago das coisas. E a arte busca a excelência no trabalho com cada objeto, com cada matéria, certo? Então, se eu vou juntar as duas coisas, eu preciso que a arte tenha também um compromisso com essa identidade e um compromisso com as origens. Então, se a filosofia da arte vai buscar outorgar, né, a esse processo de ordenação que eu estava falando antes, que busca a beleza, então a filosofia vai outorgar a isso também uma busca por uma identidade, por uma origem. Então, filosofia da arte é para que se busque as origens. Filosofia da arte é para que a beleza consiga também responder como se chegar a uma identidade e como essa identidade responde às minhas origens. Então, através de um processo em que você desperta, né, no ser humano, através do contato com a matéria bem trabalhada, certas percepções, e essas percepções induzem nesse ser humano certos estados de consciência, certas compreensões. Alguns poderiam chamar de epifania ou de contemplação, acho que também está válido, mas é um procedimento, o processo artístico, ele vai buscar gerar na pessoa um certo estado, e esse estado vai fazer uma comunicação com aquilo que o artista traz, porque o artista ele é sempre um mensageiro. Isso acho que das ideias, né, ou daquilo que se fala sobre o artista. Ter o artista como mensageiro é uma ideia comum, né, desde os mais antigos até os mais atuais. Tá bem? Então vamos voltar aqui para a filosofia da arte. Eu falei da ideia da arte, do artista como esse que busca a beleza, essa ordem, e que quando ele busca trabalhar a matéria, ele busca as leis concernentes àquela matéria. Ok, beleza. Quando eu falo de filosofia da arte, eu adiciono a essa busca por ordem, essa busca por beleza, um elemento de finalidade, né? Porque a filosofia vai buscar a sabedoria de que existe em cada coisa, né? Ou como cada coisa pode nos auxiliar a chegar à sabedoria. Então, por isso que os filósofos mais antigos, né, como Platão e Aristóteles, eles falavam exatamente sobre todos os temas que eles conseguissem falar. Pesquisavam muito sobre tudo porque entendiam que a realidade ou o mundo concreto, material, ele é uma espécie de mapa, onde cada peça que a gente vai... falei mapa, né? Mapa serve, mas é como se fosse um mosaico, onde cada peça que a gente vai encontrando de cada ciência, cada arte, cada elemento que a gente estuda e apreende, a gente vai usando para compor a imagem da verdade. Então, para esses antigos, isso era muito simples, né? Uma outra ideia sobre isso que eu sempre costumo trazer também, como se fosse uma grande
engrenagem, onde cada elemento desse que a gente vai aprendendo fosse uma pequena engrenagem que vai movendo esses elementos. Então, aqui, né, para os antigos e aqui para esse canal, né, a filosofia da arte vem para agregar ou outorgar sentido e finalidade para a arte. Sentido por quê? Porque vai buscar uma razão de ser, né? E finalidade é porque busca um objetivo concreto, imediato, né? Como mais ideal e prolongado a longo prazo, né? Porque todas as nossas ações elas vão poder ser medidas dessa forma, né? Tem um objetivo imediato agora, né, de curto prazo, e tem um objetivo prolongado de longo prazo, que vai se relacionar com elementos mais profundos e que tange ao desenvolvimento do meu ser como pessoa, né, a minha alma como um todo. Então, na medida em que vamos desenvolvendo essas ideias da filosofia como uma parte importante dentro da arte, a gente vai descobrindo esse sentido e essa finalidade como elementos indispensáveis a todas as atividades que a gente precisa fazer. E dentro da arte, o elemento que melhor explica e melhor traduz isso é a ideia do belo, né, o arquétipo do belo e da beleza, que, né, isso vai ser assunto para um outro vídeo, que eu sempre adio esse vídeo sempre, mas que eu vou chamar aqui vocês agora, convidar, né, para o Clube do Livro, né, que vai versar sobre esse tema em busca da beleza. Então, caso você tenha interesse em estudar comigo esses assuntos, o link vai ficar na descrição. Então acesse, fale conosco por lá e vamos conversar sobre a filosofia e a arte, a beleza, como buscar essa ideia, esse arquétipo dentro de um contexto atual, né? Mas voltando então, se vamos nos projetar para a busca desse belo, para a busca dessa beleza, a gente vai precisar se projetar também para qual o entendimento dessa beleza nessas sociedades tradicionais. Porque era tão importante que se tivesse modelos tão lindos, né, são bonitos, eles falam assim em termos de corpos mesmo, né, para os gregos, né, principalmente, mas também os romanos eram bastante cuidadosos nesse sentido, porque era tão importante ter esses modelos, essas inspirações tão concretas, que a gente poderia até dizer que era algo meio superficial, meio fútil, né? Como dentro de um processo que buscava, na verdade, o conhecimento e o aprofundamento interior, né? Essa é uma resposta que é difícil de ser dada assim de pronto, né? Mas eu vou novamente me remeter a Platão, quando ele traz na República um exemplo de uma estátua. E ele vai falando das cores, né, que deve se compor cada parte de um ser humano dentro de uma estátua. Para quem não sabe, as estátuas, né, antigas, gregas e romanas, eram todas coloridas. E que com o tempo, né, e o desgaste foram ficando daquele jeito, apenas em o mármore, né? E Platão ele vai dizer sobre os olhos. Ele fala sobre o púrpura e que diz que o púrpura, o roxo, né, o lilás, é uma cor muito nobre e muito difícil de se conseguir. E lá nessa passagem que
ele fala que o púrpura deve ser reservado para os olhos, porque os olhos são a janela da alma. Então, perceba como está aí, nesse momento, sem dizer mais nada, Platão estabelece uma relação importante para o artista, que é saber simbolizar exatamente em cada parte o que ela representa e trabalhar para que essa beleza desperte para a alma. Se os olhos são a janela da alma, eu devo pegar esta cor que é considerada mais bela para os olhos, que são os pontos mais belos do corpo. Então, o olho é o que nós temos de mais belo, porque é onde podemos vislumbrar a alma. E é uma experiência, né, de contato com o olhar muito íntima, né, que para que faça sentido, fica restrito à experiência de cada pessoa. Então, a beleza nesse processo, dentro desse contexto, ela vem a ser um fator de desenvolvimento de sabedoria, porque a sabedoria está relacionada primeiramente com a identidade humana, e a identidade humana está relacionada com essa descoberta da alma. E enquanto eu não conseguir me relacionar com a alma, com o olhar, nesse caso, né, e com aquilo que caminha para isso, que é a beleza, eu não vou conseguir me relacionar com a minha identidade. Então, filosofia da arte para quê? Para que todos esses objetos de beleza e todas essas experiências que se convertem em elementos ideais, em ideias profundas da vida, possam estar vinculadas a esse sentido interno, possam estar vinculadas à nossa identidade e a um autoconhecimento mais profundo, que vai levar a gente a um posicionamento, uma forma de vida mais simples, mais sábia. Se a gente colocar um confronto, né? Essas duas ideias, elas não são ideias diferentes, tão diferentes assim, porque em essência elas vão buscar a mesma coisa, mas é como se a arte fosse uma manifestação da filosofia. Se a gente tem a filosofia como essa busca pela autenticidade e a identidade do ser humano, a arte vai fazer então o mesmo papel. E por isso ela precisa estar regida por certas leis. E as leis da arte são um tanto quanto diferentes de outras abordagens. Eu falei do material, né? Assim como o material, a madeira, a pedra, o gesso, eles vão ter as suas características próprias, físicas, né? A matéria do artista é ele mesmo, a sua própria alma. A sua alma é o material que ele trabalha todos os dias. Do contrário, ele não consegue catar no seu dia a dia, ele não consegue catar em sua experiência, elementos que sirvam de inspiração ou de conexão com aquilo que ele está querendo transmitir. Ele também não vai ter essa conexão, porque ele não vai se sentir... Porque o artista ele
trabalha com a sua intuição, no fim das contas, né? E para isso a intuição ela trabalha por uma afinidade, por uma lei de sincronia, simpatia, de correspondência, né? Com uma espécie de vibração, né? Então, o artista só consegue reproduzir ou perceber as obras as quais ele possui uma certa sintonia, uma certa familiaridade ou nível mesmo para compreendê-las. E à medida em que ele vai se desenvolvendo, né, ele vai tomando contato com elementos mais superiores, de forma que a própria arte vai sendo um caminho para ele de ascensão, até uma espécie de ascese, né? E falo isso por experiência própria, né? À medida em que eu vou me desenvolvendo, eu vou também tendo interesses por coisas mais profundas e, consequentemente, superiores. E tudo que o desenvolvimento vai sendo acelerado ou atrasado simplesmente pelo meu próprio esforço, né? Então, assim também na filosofia, a gente vai se desenvolvendo mais ou menos simplesmente pelo nosso próprio esforço, pelas vezes que nós decidimos avançar em momentos que nós estamos com incertezas ou na dúvida ou com medo, pelas vezes em que nós abrimos mão de certos vícios, certas dificuldades, certos apegos que nós temos, e a gente vai avançando, né, nessa caminhada que vai da ignorância até a sabedoria, como vai dizer Platão, e vai nos elucidar sobre isso. Então, filosofia da arte é para que a gente possa ter uma clareza no caminho que estamos trilhando, né? Então, eu acredito que o artista ele precisa buscar essa beleza como um caminho interno que ele traça para ele mesmo e como uma espécie de retribuição que ele dá, como uma espécie de elemento de justiça, né? Porque ele possui, e ele então oferece, ele transmite isso aos demais, né? Então, isso não tem exatamente a ver com uma profissão, né? Mas também não exclui. Então, por exemplo, Beethoven, ele tem a sua nona sinfonia e certamente ele deve ter tido, né, sido bem pago para fazê-la ou enfim, na sua época ele já tinha sido consolidado como um artista bem pago, né? Mas antes disso ele também já teve várias composições que vieram à luz do dia sem isso, mas não se trata exatamente disso. Mas assim, até desde o momento em que ela foi composta até hoje, né? Já aí acho que já vai beirando aí os seus 200 anos, né? Que a nona sinfonia desde aquela época vem sendo reproduzida e reproduzida porque tem é uma espécie de modelo não só artístico para músicos, né, mas também para as pessoas que se inspiram pela sua ideia de fraternidade que é trazida pela sua letra forte, né, que vem justamente exortar aos seres humanos essa ideia de união, de irmandade, de união entre as pessoas, entre as nações, né? Então, esse exemplo, ele, ainda que se pague por ele, né? Ele não consegue ser pago pela moeda, porque ele vai transcender essas esferas muito, 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 e vai nos atingir até mesmo nos dias de hoje, né? Então,
a Nona Sinfonia de Beethoven deixa de ser um exemplo de uma música que foi composta por encomenda, ou não me lembro, não me recordo agora. Na verdade, eu nunca estudei, né, as razões dessa encomenda, mas ela fura essa bolha, né, e passa a se tornar, na verdade, um hino universal, né, da humanidade. Inclusive, foi uma das músicas que foi mandada para o espaço, né, na sonda Voyager, se eu não me engano. É justamente por isso, pelo símbolo de humanidade que ela representa. Ainda algumas pessoas ainda têm um pouco desse toque, né, preservado. E assim, ajeitado nessa câmera aqui. E assim, quando o artista ele escreve buscando esse olhar, né? Tipo, ele escreve agora, com os pés no agora, mas com um olhar voltado para a eternidade. Quando o artista ele escreve com essa ideia, com essa mente, com essa cabeça projetada para isso, ele consegue enxergar mais distante. Ele consegue realizar o seu modelo, o seu ideal, o seu arquétipo de artista, que na filosofia da arte a gente consegue vislumbrar, compreender e olhar isso de uma forma mais profunda, porque temos os mecanismos para isso, as ferramentas para isso, porque busca não só a identidade, como também a origem, como também a finalidade. Afinal, a filosofia é quem sou, de onde vim e para onde vou, ou seja, identidade, origem, finalidade. E assim também como na filosofia da arte busca dar para a arte uma identidade, uma origem, uma finalidade. Ou seja, quem é o artista? Ou o que é a arte? De onde vem a arte ou o artista? E para onde vai a arte e o artista? Porque sempre vão juntos. O artista, na verdade, ele deve ter nascido junto com a arte ou deve ter nascido da própria arte. E é para lá que ele deve encaminhar a sua arte e aqueles que tomam contato com ela. Ele certamente ou nasceu junto ou nasceu proveniente dessa grande potência que nasce dentro do ser humano, que busca reproduzir na Terra aquilo que ele vê no céu, das suas ideias, dos seus sentimentos mais elevados. Então, a filosofia da arte é para isso, para despertar no ser humano aquilo que ele tem de mais belo e que, por alguma razão, ele já esqueceu. Portanto, ela vai buscar devolvê-lo àquela condição. Então, acho que eu fiz algumas enquetes aqui no canal e um dos temas pedidos, talvez acho que o mais pedido, né, foi justamente sobre filosofia. E a partir de agora eu vou trazer, vez ou outra aqui, algumas coisas sobre filosofia da arte, sobre outros elementos filosóficos. Caso você tenha interesse em algum tema específico, deixa aqui nos comentários, tá bem? Então, filosofia agora vai fazer parte desse canal de forma mais ativa. Caso você tenha chegado até aqui, tenha cumprido, né, essa longa jornada, peço que se inscreva no canal, dê um like e se tem algo que gostaria de falar, de perguntar, deixa aqui nos comentários, tá bem? Então vamos ficando por aqui. É isso o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.